Olá, gente querida do coração verde e amarelo. Acompanhe mais uma edição, as informações do governo federal, do Brasil e do presidente Jair Bolsonaro. Gratidão a você que sempre deixa o seu comentário, participa do chat ao vivo, além da sua opinião, comenta nos contando de onde você nos acompanha. E lembramos, inscreva-se em nosso novo canal JB News, o link está na descrição. E vamos agora às notícias desta edição. O senador José Serra, PSDB, 78 anos, foi denunciado pela Força-Tarefa da Operação Lava Jato em São Paulo por lavagem de dinheiro. De acordo com o Ministério Público Federal, o ex-governador de São Paulo recebeu da Odebrecht cerca de 4,5 milhões entre 2006 e 2007. O montante seria supostamente usado para usar nas suas campanhas ao governo do estado de São Paulo e cerca de 23 milhões, atualizados em 191,5 milhões entre 2009 e 2010 para a liberação de créditos com a Dersa, estatal paulista extinta em 2019. Na operação, a Polícia Federal cumpriu 8 mandados de buscas e apreensão em São Paulo e no Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal ainda obteve autorização na Justiça Federal para o bloqueio de cerca de 40 milhões de reais em uma conta na Suíça. É curioso que com as personalidades políticas do Brasil sempre tem fortunas envolvidas em contas internacionais geralmente, enquanto a absoluta maioria ou quase a totalidade dos brasileiros nem em sonho podem inserir no planejamento sequer um investimento no exterior. Agora, você já imaginou se realmente tudo nesse país viesse às claras? As contas que muitos políticos têm na Suíça, em outros paraísos fiscais, os roubos, os desvios, as maracutaias, acusam Portugal e outros países de levarem nosso ouro no passado. Mas nada se compara ao que a classe política brasileira e autoridades, inclusive de outros poderes que não do executivo ou legislativo ou judiciário, fizeram neste país nos últimos anos. Seja por atos de corrupção, seja pelo modo de operação. E não estou aqui emitindo uma condenação a José Serra. Ele que se defenda, se não deve, que seja feita justiça, e se deve, que seja feita justiça da mesma forma. Mas estou dizendo que depois de tantas notícias de corrupção, seguramente o povo brasileiro não tem uma vida melhor porque vem sustentando corruptos, larápios do dinheiro público há décadas. E sabe como? É só olhar as margens de impostos que pagamos. Quanto pagamos de impostos ao comprar um carro, um medicamento, a gasolina, a luz, a água, enfim, toda esta carga do custo Brasil no lombo dos brasileiros. E ainda alguns têm a cara de pau de dizer que o cidadão comum, você, nós, somos os corruptos. Mentira! O povo brasileiro é um dos povos que mais trabalha no mundo. Se no meio da grande maioria dos brasileiros há os safados, exploradores que só pensam em explorar o próximo, sendo político ou não, isso não quer dizer que o povo brasileiro todo é corrupto. Precisamos separar a classe dos corruptos da classe do povo brasileiro de bem. Somos um país riquíssimo. É um pecado tanta riqueza não significar um padrão de vida de absoluto primeiro mundo para nosso povo. Precisamos financiar a casa própria, financiar o carro, parcelas que matam todo brasileiro no fim do mês, parcelar até a televisão. Porque a verdadeira riqueza do Brasil é consumida mais do que a erva verde do campo é quando é atacada pelos gafanhotos, que ficaram inclusive em evidência nos últimos dias. Mas aqui no Brasil, a nuvem devastadora foi a nuvem dos corruptos nas últimas décadas. E sabe o que enoja ainda mais? Que no fim da linha, eles podem e provavelmente serão absolvidos. Enquanto isso, pedem que nós, o povo tenha complacência, paciência, seja ponderado.
como disse o governador de São Paulo, João Dória, em entrevista coletiva, quando comentou sobre a ação contra o colega José Serra, colega de partido. Em sua fala, Dória disse que apoia a força-tarefa, mas que não se pode condenar por antecipação. Declaro meu apoio à Lava Jato, como já fiz quando prefeito e governador. Defendo a ampla e irrestrita investigação dos fatos, mas jamais condenar por antecipação, disse ele. Apenas depois da decisão da Justiça poderemos nos manifestar plenamente, declarou Dória. É claro que devemos ter cuidado. Quem não deve não merece ser punido. Mas é triste saber que muitos dos que pedem complacência, paciência, são os mesmos que condenam o povo brasileiro a viver num patamar muito inferior da qualidade de vida do que aquele que a riqueza desse país e os esforços de cada brasileiro poderiam dar a cada um, desde que a casta de corruptos do Brasil não fizesse o que fez com o dinheiro público nas últimas décadas. E falando em João Dória, a sua esposa, a primeira-dama do estado de São Paulo, foi duramente criticada nas redes sociais depois de opinar sobre dar ou não comida a moradores de rua. O vídeo em que a primeira-dama de São Paulo, Bia Dória, diz que é errado dar marmita a mendigos, revoltou a internet. As críticas consideraram até o fato do marido, o governador João Dória, aplicar multa de R$500 a quem for flagrado sem máscara no estado, enquanto Bia, a esposa de João Dória, aparece ao lado de Val Marchiori sem utilizar a máscara. Muitos entenderam que a presidente do Fundo Social de São Paulo, a primeira-dama, diz que o mendigo escolheu ficar na rua por capricho. Ela diz: não é correto chegar na pessoa que está na rua e dar marmita, porque a pessoa tem que se conscientizar que ela tem que sair da rua, afirma. A rua hoje é um atrativo, a pessoa gosta de ficar na rua, completou ela, causando revolta. Pode até ter uma explicação, mas realmente ficou incompreensível esse posicionamento. Não convenceu. Grande parte dos internautas se revoltaram contra a opinião da esposa de Dória. E você, o que acha? Você acha que o mendigo escolheria ficar na rua se tivesse uma oportunidade decente em outro lugar? O governo federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente, criou o programa Floresta Mais para valorizar quem preserva e cuida da floresta nativa do país. O projeto piloto começa destinando R$500 milhões para a conservação da Amazônia Legal. O programa conta com a participação do setor privado e de recursos de acordos internacionais. Esse é o maior programa de pagamento por serviços ambientais no mundo na atualidade. Os R$500 milhões recebidos do Fundo Verde do Clima vão remunerar quem preserva. Vamos pagar pelas boas práticas e reconhecer o mérito de quem cuida adequadamente do meio ambiente, disse o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, durante reunião virtual. Podem participar do programa pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, grupo familiar ou comunitário que de forma direta ou por meio de terceiros executam atividades de serviços ambientais em áreas mantidas com cobertura de vegetação nativa ou sujeitas à sua recuperação. O Brasil, gente, conta com 560 milhões de hectares de floresta nativa no território brasileiro. E sobre a polêmica envolvendo a Globo e as transmissões de jogos pelos clubes de futebol, o presidente Jair Bolsonaro comentou sobre a MP 984, que dá ao clube mandante a possibilidade de negociar os direitos de transmissão, e provocou a Globo, o presidente. Uma televisão que tinha um monopólio e pagava 500 mil, 600 mil para cada jogo. Parabéns ao Flamengo, parabéns ao presidente Bolsonaro, que assinou a MP, dando a liberdade para os times de futebol. O time que estiver melhor vai vender mais caro. Não existe acomodação. Isso se chama negócio. O time que se acomoda quando for mandante vai cair o valor da venda. Isso é livre mercado. É maravilhoso. O futebol do Brasil está tendo uma alavancagem enorme por causa disso, disse o presidente.
O Ministério da Educação anunciou o repasse de cerca de 200 milhões de reais para investimentos em infraestrutura e equipamentos nas universidades e institutos federais. As instituições receberão R$ 800 mil a até R$ 4 milhões, de acordo com o projeto selecionado. O secretário executivo do MEC, Antônio Paulo Vogel, explicou que os recursos serão investidos em 3 frentes: segurança, com ações para combate a incêndio e pânico, acessibilidade e vigilância monitorada, redução de despesas futuras, como aquisição de placas de energia fotovoltaica e retomada de obras e investimentos em equipamentos de tecnologia de informação e comunicação. Além disso, o MEC anunciou que vai incrementar o orçamento da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, ampliado de 28 milhões para 50 milhões